Então, pessoal, agora a gente vai para a última videoaula dessa semana, que é a continuação da Pontos Notáveis, parte 1, tá? Então, baricentro e incentro a gente já viu, teorema da bissetriz interna também, e agora falta ortocentro e circuncentro, tá? Antes de a gente falar o que é ortocentro, a gente precisa definir o que é altura, tá? Esse é o nome mais familiar para a gente. A altura é uma reta que sai do vértice e é perpendicular ao lado oposto, tá? E esse lado oposto, ele também é chamado de base ou reta suporte. Vamos lembrar o que é ser perpendicular. Ser perpendicular é fazer 90 graus, tá? Então, se a gente observar na figura, a gente vê que a altura T1 faz 90 graus com a base AB e ela sai do vértice C, tá joia? E como que a gente fala isso? Falamos que a altura T1 é a altura relativa ao lado AB, porque nós também vamos ter três alturas nesse caso. E é aí que a gente vai conseguir definir o que é o ortocentro. Da mesma maneira que a gente definiu os outros dois pontos notáveis, que é a gente traçando essas três alturas e o ponto em que essas alturas se encontram é o que a gente chama de ortocentro, certo? Então, se a gente olhar aí na figura, a gente vai ver as três alturas traçadas, as três fazendo 90 graus com os lados, e o ponto de encontro é o que a gente vai chamar de ortocentro, tá? Mas aí o que vai acontecer? Em um acutângulo, que é no caso dessa figura, o ortocentro ele vai se encontrar sempre no interior da figura. Então vai ser sempre em algum lugar dentro da figura. Quando for um triângulo retângulo, o ortocentro vai coincidir com o vértice do ângulo reto. Ou seja, o ortocentro ele vai ser onde que o ângulo reto está. No vértice que o ângulo reto está. Tá joia? E quando for um obtusângulo, o ortocentro vai estar fora da figura. Aí vai depender do obtusângulo para ver onde que esse ortocentro vai estar. Certo? Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Beleza? Aí vamos para a primeira pergunta. Qual a altura referente ao lado AC? O lado AC é esse que está na parte de baixo, certo? E a altura desse lado AC é o próprio segmento AB, porque está saindo do vértice B e está fazendo 90 graus com esse lado. Então vamos pintar ele de vermelhinho aqui. Beleza? Vamos à segunda pergunta. Qual a altura referente ao lado AB? Então agora o nosso lado é o AB. Qual que é a altura dele? A altura dele vai ser o segmento AC. Por quê? Porque sai do vértice C e está fazendo 90 graus com esse lado. Tá joia? Então vamos pintar ele de verdinho. E a terceira pergunta é: qual a altura referente ao lado BC? No caso, o BC é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Certo? E aí, nesse caso, quando a gente traçar, a gente vai ter isso. Vai estar fazendo 90 graus com o lado BC. E aí a gente vai observar o seguinte, que o ponto de encontro dessas três retas é ali no vértice A. Tá joia? Bem ali onde que eu coloquei essa circunferência. Tá joia? Vamos para o último ponto notável, que é o circuncentro. Mas antes da gente falar o que é o circuncentro, a gente precisa definir uma outra reta. E essa reta chama mediatriz. A mediatriz ela é uma reta perpendicular a um lado que passa no seu ponto médio. Então, qual que é a diferença da altura para a mediatriz? A diferença é que a altura ela sai do vértice, certo? E ela chega perpendicular ao lado. Já a mediatriz ela é perpendicular ao lado, mas ela passa pelo ponto médio do lado do triângulo. Então, se a gente olhar a figura, a gente vai ver a diferença. Essa mediatriz 1, N1, ela passa perpendicular ao lado AB, mas também divide o lado AB no meio. Certo? Então é como se fosse uma mistura da mediana com a altura, certo? Porque se a gente lembrar, a mediana, ela divide o lado no meio, e a mediatriz faz isso, e a altura, ela chega perpendicular com o lado, e essa também faz isso. Só que, lógico, elas são diferentes em alguns pontos. Essa aqui, ela não sai do vértice, certo? Ela só passa perpendicular e passa pelo ponto médio, tá? E aí o que vai ser circuncentro? Vai ser o encontro dessas três retas, da mesma maneira que a gente definiu os outros pontos notáveis. Então aí a gente tem uma figura
de um triângulo. E quando a gente traça as três mediatrizes, o ponto P que está ali demarcado, ali vai ser o circuncentro. Certo? E qual que é a importância desse ponto? Primeira coisa, é equidistante dos vértices. Então, a mesma distância que o ponto P tem do vértice A é a mesma distância ao ponto B e ao ponto C. Beleza? E aí o que a gente vai chegar numa coisa importante também quando a gente fala de polígonos inscritos e circunscritos, é que o circuncentro é o centro de uma circunferência circunscrita no triângulo. O que quer dizer que está circunscrita? É que está fora do triângulo. Só que esses vértices, eles tangenciam com a circunferência. Então, se a gente olhar essa imagem, a gente vai ver o S ali é o nosso circuncentro, que é o centro dessa circunferência, e os três vértices, eles estão tangenciando a circunferência, certo? É por isso que chama circuncentro. É o centro de uma circunferência circunscrita, beleza? Aí, ó, logo, a distância do circuncentro aos vértices é igual ao raio da circunferência, beleza? Então, a distância entre o circuncentro e o vértice é igual ao raio dessa circunferência, beleza? Vamos falar um pouco do triângulo equilátero e pontos notáveis. Se a gente pegar o triângulo equilátero e achar cada ponto notável nele, a gente vai observar a seguinte coisa: todos os pontos notáveis se coincidem no mesmo ponto. Então, no triângulo equilátero, tanto o baricentro como o incentro, como o ortocentro, como o circuncentro, eles vão se encontrar no mesmo ponto, no triângulo equilátero, beleza? Como que o pessoal às vezes gosta de falar para lembrar dos pontos notáveis? Você coloca bico, tipo bico mesmo. B de baricentro, I de incentro, C de circuncentro e O de ortocentro, certo? E aí você vai lembrar dos 4 pontos notáveis, beleza? E assim, galera, a gente termina as videoaulas dessa semana. Os exercícios eu vou disponibilizar para vocês aí na descrição, tá? Então aí quem quiser baixa a lista aí, faz os exercícios. Não precisa ficar preso a esses exercícios, podem fazer mais. Eu não gosto de colocar o gabarito, porque eu acho que quando a gente coloca o gabarito, vocês tendem a fazer menos exercícios. Porque se vocês fazem um exercício e acham que está certo, aí você fala assim, já sei fazer todos. E aí quando você fica mais ou menos nessa dúvida, depois você vai chegar no monitor, perguntar para ele e tal, e aí ele vai resolver as questões com vocês, beleza? E os monitores estão aí também para ajudar vocês, top? Então, uma boa semana para vocês. Falo com vocês semana que vem, beleza? Se precisarem, pode mandar e-mail, pode me chamar no WhatsApp, beleza? Tchau, tchau.